dia, a graça e a paz para todos. Hoje nós vamos começar mais um devocional, da sequência aos nossos devocionais, e nós vamos ler Atos capítulo 8, versículo 1 ao versículo 25. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e, com grande tristeza, sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fosse. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com sua magia. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram, e como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: "Dei-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo." Pedro, porém, respondeu: "Que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado." Simão exclamou: "Orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam." Depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho, pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas. Amém? O texto começa dizendo que Paulo, ele aprovou a execução de Estevão. Nessa época, Paulo ainda era Saulo, ele ainda não era transformado pelo Senhor. E Estevão era um homem de Deus que foi morto porque falava do Evangelho, porque ele era fiel ao Evangelho. Mas o mais interessante é que após a morte de Estevão, a igreja ela passou a ser perseguida. E no momento em que a igreja é perseguida, muitas pessoas elas tiveram que fugir dali. Então os cristãos eles foram espalhados. E automaticamente, quando esses cristãos foram espalhados, a palavra do Senhor ela foi espalhada também. E ela chegou em muitos lugares. E a verdade é que, onde existe um cristão apaixonado pela palavra de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ali há transformação. Onde existe um cristão que crê na palavra do Senhor, um cristão cheio do Espírito Santo, ali a palavra ela é anunciada, ali a palavra ela é decretada e ali a palavra do Senhor ela é vivida.
Então a perseguição, ela não parou a igreja naquela época. E em nome de Jesus, que a perseguição, ela não venha parar a igreja na nossa geração. Porque eu creio que ainda existem Estevãos na nossa geração. Pessoas que dão a vida pelo Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Que você seja abençoado por essa palavra, que você seja motivado por essa palavra nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém?